Olá, galerinha do 8º ano. Estamos juntos aqui para mais uma aula de português. Nessa aula nós faremos as correções dos exercícios dos módulos 43, 44 e 45 do livro 3, tá? Texto reivindicativo, ok? E aí, essas atividades era para você ter feito da página 37 a 38, os exercícios 1 a 8 de aplicação, e depois os propostos, exercício 10 até o 15, da página 39 até a página 41. Deixa separadinho aí essas páginas do seu livro 3 para nós começarmos a correção. Lembrando que, se surgir alguma dúvida para vocês aí durante a correção, anote suas dúvidas, tá? E aí você passe para a professora, passe para a Pro lá na nossa aula online, ok? Combinado? Vamos lá então? Para nós resolvermos os exercícios, as questões 1 a 5, precisava-se ler o abaixo-assinado aí da página 37. Então, você precisava ler esse abaixo-assinado, prestar atenção em toda a estrutura, tá? E aí, o corpo do texto que fala o que ele está reivindicando para conseguir responder as questões. Então, vamos lá na número 1, na página 37. A número 1, ela diz o seguinte: esse texto começa com vocativo. Qual é ele? A quem é destinado esse abaixo-assinado? Prestem atenção que nós temos duas perguntinhas aí para vocês responderem. Primeiro, gente, o vocativo, lembra o vocativo? Lá no início do abaixo-assinado, o vocativo é quem estou chamando, tá? Para quem é esse abaixo-assinado? O que eu estou requerendo? A quem eu estou requerendo? Então, o vocativo é prezados senhores. O abaixo-assinado, então, ele destina-se a quem aí? As pessoas que gerenciam determinada empresa de leite. Porque se você voltar lá no abaixo-assinado, logo no primeiro parágrafo lá, ele fala assim: somos um grupo de consumidores satisfeitos com o produto de vocês. O leite da empresa, nome da empresa, não tem o nome. Então, destina-se a pessoas que gerenciam essa determinada empresa de leite. Certinho? Exercício 2 agora. Qual é a principal reivindicação desse abaixo-assinado? Estudamos em sala, né, na nossa aulinha online, sobre os tipos de textos reivindicativos, que são aqueles textos a qual eu vou reivindicar algo, né? Pensar aí numa solução para um problema. Vou apresentar um problema e vou reivindicar aquilo. Então, ele quer saber aí desse abaixo-assinado que nós lemos, qual é a principal reivindicação? Então, um abaixo-assinado pede que a empresa tome ações que visem ao uso de outros tipos de embalagem, que não sejam de plástico, como as de vidro, ou então que ela opte por embalagens recicláveis. É isso que eles estão reivindicando nesse abaixo-assinado, certinho? Virem a página, na página 38, exercício 3, ele é um teste, tá? Olha lá. Segundo o texto, as garrafas de leite é a alternativa D. Não são, em sua maioria, recicladas. Por quê, gente? Segundo o texto, apenas 5,7% do material reciclável no país não deveras reciclados. Assim, mesmo que as garrafas de leite sejam de material reciclável, apenas uma pequena parte delas é de fato reciclada. Então, a alternativa A ela está incorreta, porque uma das soluções propostas, olha lá, pelo abaixo-assinado, é exatamente o uso de garrafas de vidro. A alternativa B está incorreta também, porque não há informação alguma no texto que indique que os vendedores recolham as garrafas aí de leite. A alternativa C também está incorreta, porque não há menção no texto a clientes que recebem leite em casa. A alternativa A e a alternativa E está incorreta, porque o impacto das garrafas de leite sobre o meio ambiente é exatamente a preocupação dos assinantes do abaixo-assinado, certo? Por isso que nós colocamos a alternativa D. Número 4. O abaixo-assinado foi a primeira manifestação de descontentamento dos consumidores de determinado leite quanto às embalagens utilizadas para o produto? O que vocês colocaram? Não foi. Lembra? Não foi a primeira manifestação. Então, de acordo com o abaixo-assinado, foram feitas anteriormente reclamações ao SAC da empresa sobre isso, mas não se obtiveram respostas satisfatórias. Por isso, né, pensaram aí em desenvolver esse abaixo-assinado.
certinho? Número 5. De acordo com o abaixo-assinado, investimentos na fabricação de garrafas ecológicas sustentáveis seriam positivos? Sim, seriam positivos, pois de acordo com o abaixo-assinado, os gastos com adequação a diferentes embalagens poderiam ser transformados em ganhos, por meio de mais clientes, que consumiriam seus produtos exatamente por estes serem ecologicamente sustentáveis, ok? Veja aí se você colocou, está dentro dessa ideia, você pensou, né? Está, sua resposta está dentro dessa ideia, ok, pode colocar um certinho aí. Na número 6, ela é pessoal, ó. Você considera o texto reivindicativo importante? Então, de acordo com o que nós conversamos em aula sobre o texto reivindicativo, você acha que ele é importante? Então, você vai colocar aí. O que você precisa ressaltar? Então, lembra que a gente falou que nós vivemos aí em sociedade, tá? Sempre há uma troca, essa questão de nós estarmos em grupo. Então, o que você tem que ressaltar na sua resposta é que isso é uma forma de exercer o que? A nossa cidadania, a civilidade e a busca por efetivação de direitos. Então, todos nós aí podemos ser participantes disso, tá? Então, através das nossas iniciativas, que nomeamos de ações, podemos aí exercer a nossa cidadania, buscar a efetivação dos nossos direitos. Aí, a número 7, gente, vai falar da petição online. Lembra que eu falei que a petição online é muito parecida com o abaixo-assinado, tá? Só que daí ela traz todas aquelas características e principalmente hoje, né? Com a ajuda aí da tecnologia e toda essa parte virtual, esse ambiente virtual. Então, ela tem alguns recursos e opções aí que esse ambiente favorece ou oferece. Então, você tinha que dizer assim, a petição online é muito parecida com o abaixo-assinado. Descreva algumas características desse gênero textual. Então, olha só. A petição online é um texto com proposta argumentativa que pode conter elementos que configuram uma identidade própria num ambiente virtual, como links, guias de compartilhamento por meio de redes sociais, hashtags, espaço para comentários, etc. De modo geral, solicita a defesa de direitos a um setor hierarquicamente superior e também provoca os demais cidadãos para apoiar uma causa, pelo fato do ambiente virtual ser muito vasto. Não é possível apurar com exatidão quem costuma se engajar nesse gênero, tá? Então, ela é ampla, eu consigo conseguir um maior número de assinaturas, porque daí eu posso compartilhar, posso fazer campanhas em redes sociais, diferente de um abaixo-assinado ali escrito que você tem que ir atrás da pessoa aí para colher assinaturas, certinho? Número 8, tá? Também é uma resposta pessoal. Então, o que você entende por texto reivindicativo? Então, a gente vimos as características, vimos exemplos, certo? Então, olha só. E o interessante é você aprender a produzir seus próprios textos reivindicativos, ok? É uma resposta pessoal, mas olha aqui, direcionando vocês, o que seria aí um texto reivindicativo? Veículo utilizado para se expor problemas e solicitações de interesse público, apresentando a situação, argumentando e propondo soluções. Lembra que ele vem aí, né, do campo argumentativo. Então, eles também, esse texto é uma forma de se exercer a cidadania, novamente a gente reforça isso, sendo direcionado a uma pessoa ou a um público que possa colaborar para a solução de um problema ou para o atendimento de uma necessidade. Porque lembra que nós falamos da carta aberta, que é um grupo para um outro grupo, né? A gente falou do abaixo-assinado e falamos também da petição online. Mais ou menos essa ideia que você construiu aí. Na página 39 tem um exercício 9. Esse exercício você não fará agora, tá? A gente conversou na nossa aula online sobre redação. Você vai produzir um abaixo-assinado. Lembra que nós conversamos a respeito disso? Então, você vai deixar esse exercício na hora que você for fazer a sua proposta. Lembra que a gente vai pensar aí na minha escola. A escola é realmente como eu gostaria que ela fosse, quais são os problemas que estão relacionados à minha escola, o que eu gostaria de mudar. Você vai pensar nesse sentido e vai produzir um abaixo-assinado, certo? No exercício
exercício 10, tá? Então, a gente tá falando de abaixo-assinado, você tem que sempre guardar, tá? Faz um asterisco nesse exercício aí, que ele é importante você sempre estar aí lendo para futuras avaliações nossas. Olha só, qual é a estrutura do abaixo-assinado? Para ser objetivo, tá? Então, vamos lá. O abaixo-assinado ele é composto por vocativo. Então, é o destinatário, né? Quem eu estou mandando aí meu abaixo-assinado, quem eu quero que realmente veja se o que está acontecendo ali, o que pode ser melhorado, o que a pessoa pode fazer para melhorar. O corpo do texto, onde eu vou argumentar, mostrar qual é o problema, mostrar uma possível solução, dar sugestões de melhoria. O local, data e assinaturas dos solicitantes. É isso, tá? No exercício 11 era um teste, ó. É o objetivo da carta aberta. E a carta aberta? Lembra da carta aberta? Falamos, dei exemplo para vocês da carta aberta lá do pessoal da Caixa Econômica Federal, que fez aquela carta aberta para o sindicato dos bancários, falando que a falta de funcionários, o que está acontecendo com a falta de funcionários, está prejudicando a população, o atendimento da população. Então, essa carta aberta é a alternativa A, gente. Olha lá, informar a população sobre um assunto de interesse público. Vamos continuar? Página 40, o exercício 12, tá? Temos que ler uma notícia. E aí o título dessa notícia é Viçosa decreta situação de alerta por causa da dengue. Traz esse título aí. Então, supondo ser um morador de Viçosa e sabendo da necessidade de conscientização da população acerca do combate ao mosquito, transmissor das doenças citadas no texto, você decide escrever um texto para informar a população sobre os riscos e o dever de tomar precauções. O gênero textual mais apropriado nesse caso seria: nós acabamos de falar. Então, se eu vou mandar para a população, vou mandar para um grupo em geral, então que tipo de texto que eu vou escolher? A carta aberta, tá? Então, ó, o texto escolhido, então, seria a carta aberta, porque é a melhor maneira de expor uma situação de interesse coletivo, não é verdade? E argumentos pertinentes para múltiplos e indeterminados destinatários, tá? No caso aí, toda a população de Viçosa. Então, seria a alternativa E. Para responder as próximas questões, de 13 a 15, você teria que ler uma carta aberta. Esse é o nosso texto. E aí o título dela, Fiscais do IBAMA publicam carta aberta sobre o desmatamento da Amazônia. Lembra que a carta aberta ela tem título, daí depois eu tenho o vocativo, né, para quem eu vou mandar a carta, enviar a carta, e a data, tá? Então, ela muda um pouquinho a estrutura aí do abaixo-assinado, ela segue a estrutura aí da carta aberta. Então, fiscais do IBAMA publicam carta aberta sobre o desmatamento da Amazônia. Então, ele vai mandar ao presidente do IBAMA, tá? E ele vai mandar com cópia aí para a sociedade brasileira e a imprensa especializada. Vamos lá no exercício 13, ele fala assim, ó, qual foi o objetivo dos autores ao escreverem essa carta aberta? Veja se você compreendeu esse mesmo objetivo. O objetivo da carta aberta foi expor os motivos pelos quais houve um aumento do desmatamento da Amazônia, de acordo com os fiscais do IBAMA, e indicar quais ações deveriam ser tomadas para que se evite a continuação desse aumento, certo? Esse foi o objetivo. Na 14, gente, pode-se dizer que o texto atendeu os requisitos estruturais do gênero textual? Sim, não estão presentes? O título, nós só lemos lá o título, a introdução, o desenvolvimento do texto e a conclusão. Logo, o texto atendeu a organização técnica da carta aberta. Tem todos esses elementos aí nessa carta, podemos observar essa estrutura. Na número 15, ele fala assim, ó, C/C é um termo que significa com cópia. Não sei se vocês já viram esse símbolo aí, né, esse termo. Quem está aí acostumado a mandar e-mail ou um dia já mandou e-mail, no e-mail tem lá, você pode mandar esse C com cópia. Então, você pode mandar um e-mail com cópia para alguém. E tem também com cópia oculta, você manda para alguém e a pessoa não consegue identificar quais foram os outros destinatários que você mandou o e-mail, enviou o e-mail. Então, olha só, C/C é um termo que significa com cópia e costuma ser utilizado em serviços de e-mail para a inclusão de mais de um destinatário. Além do destinatário principal, a presidente do IBAMA, que seria para quem ela endereçou,
Quem são os outros destinatários da carta aberta? Por que eles teriam interesse nessa carta? Então, ela mandou lá. Quais foram os outros? A sociedade brasileira e a imprensa especializada. Por quê, gente? Olha só. Como a Amazônia é um patrimônio inestimável do Brasil, em termos ambientais, culturais e econômicos, ela é um tema de interesse público, correto? Portanto, as razões para o aumento de seu desmatamento devem interessar a sociedade brasileira, assim como é importante que a imprensa informe a população a respeito desse tema. Então, por isso, né, os duas que ela endereçou. Então, a imprensa está ligada ali, né, nas ações, o que está sendo feito. Ok? E a sociedade brasileira aí também, certo? Estão olhando. E aí, agora, nós vamos lá na página 44 para nós fazermos os exercícios do para conferir, tá bom? Esse exercício nós já fizemos em sala de aula, mas quem não conseguiu, né, pegar a resposta aí ou entender, nós faremos novamente aqui. Então, na página 44, apenas o exercício 4, ok? Então, olha só, complete os espaços a seguir, levando em conta a estrutura de um abaixo-assinado. Perceberam? Novamente aí, a gente reforça essa ideia da estrutura do abaixo-assinado. Então, o abaixo-assinado ele é composto por quê? Por um vocativo, em que se apresenta o destinatário. É aqui que eu vou apresentar o destinatário. Depois, gente, pelo corpo do texto, no qual se expõe a situação, além de termos que servem para identificação dos abaixo-assinados, como o local, a data e as assinaturas, certo? Então, a gente encerra aqui essa correção desses módulos aí. Se tiver alguma dúvida, anote a dúvida, deixa anotado em alguma questão que você não conseguiu, ou você colocou alguma resposta, não tem certeza se ela está correta, deixa separadinha na nossa próxima aula, você mostra lá para a professora, ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um grande beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus.